20. Um túmulo vazio, mas cheio de ensinamentos. Queridos, talvez hoje eu use um pouquinho mais de tempo aqui na reflexão, diferente normalmente daquilo que eu faço, porque eu não levo muito tempo. Mas essa reflexão tem me marcado essa semana inteira. Inclusive preparando, eu me peguei emocionado, me vi chorando e entendi que eu tinha que pregar. É uma experiência que é vivida a de Maria Madalena diante de Jesus, só que do lado de fora do túmulo. E é com ela hoje que a gente vai aprender alguns ensinamentos, mas muito importantes, muito importantes. O texto de João, eu quero ler pelo menos uma parte, capítulo 20, são os 18 primeiros versos, mas não vou ler todos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, preste atenção em cada detalhe que você vai ouvir, porque a expressão correu aí é muito importante. Correu e foi ter com Simão Pedro, logo com quem? E com o outro discípulo a quem Jesus amava, esse era João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro do Senhor a pedra e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Existem atitudes que essa história nos ensina. Muitas atitudes. Lugar de caveira, ou lugar da caveira, mais conhecido como Gólgota, onde Jesus foi crucificado, e do túmulo onde Jesus foi sepultado, e de onde ressuscitou, eram tudo ali muito próximos. Maria Madalena, portanto, ou Maria chamada Madalena, não era de Jerusalém. Algumas curiosidades eu quero colocar. Como os discípulos de Jesus vinham do norte, vinham da Galileia, e a uns 160 quilômetros em média, a gente tem daqui ao Rio 147, então você pode mais ou menos entender essa distância. O tempo da morte de Jesus, ela estava em Jerusalém, morando na cidade velha ou em alguma vila próxima. Jesus mesmo não morava em Jerusalém quando veio a Cafarnaum, ou de Cafarnaum, às margens do lago da Galileia, onde residia. Jesus estivera em Jerusalém quando foi apresentado no 41º dia. Lucas traz esse relato no capítulo 2, versículo 22. E para a festa da Páscoa, de novo, Lucas, capítulo 2, versículo 41, na sua adolescência, aos 12 anos só. E também quando foi tentado por Satanás, já no capítulo 4 de Lucas, versículo
9. Adulto, então, Eustáquio, Jesus, segundo o evangelista João, em outros festivais pascais da cidade, relatados por João 2, João 5, João 7, em dias anteriores ao evento da crucificação e da ressurreição, Jesus primeiramente se hospeda fora da cidade, possivelmente na casa de amigos e seguidores seus, como a família de Lázaro, por exemplo, Maria, Marta, fazendo curtas viagens até Jerusalém, onde foi obrigado a permanecer depois de preso na quinta-feira. Na manhã da ressurreição, depois de uma noite certamente insônia, para mim também seria, Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus. Preste atenção agora. Não estava sozinha, ela estava acompanhada, entre outras, conforme relatos de Lucas 24:10, por outra Maria, talvez a esposa de Zebedeu e mãe de Tiago e José. Mateus 27 fala sobre isso, e também por Salomé. Marcos 16 conta. Era ela possivelmente líder desse grupo. A gente tem dentro da comunidade lideranças. Igrejas maiores, existem grupos e grupos com líderes. Maria Madalena, então, possivelmente era líder desse grupo, talvez por isso o evangelista João nomeia apenas ela no texto bíblico. O fato é que, ao ver o túmulo vazio, Maria Madalena foi ao encontro de Pedro, hospedado em algum lugar da cidade ou arredores. Samuca, volta para mim a primeira tela lá, da mensagem. Depois de ter dado o aviso, ela volta para o jardim do túmulo, olhou e viu que estava vazio, sobre o lugar onde Jesus deveria estar. Estavam 2 anjos vestidos de branco. Tudo cenas assim impressionantes. Se você fecha o olho, já até fico com olhos abertos, eu fico imaginando como é que seria isso. Ela dialogou com esses anjos em busca do corpo do seu mestre. Pode abrir a tela. Aqui, filho. Não está conseguindo abrir? Puxa vida. Bom, vê se você vai passando aí então, tá? Poxa, não conseguiu abrir a tela? Não deixei, tudo bem. Vamos lá. Fica comigo aqui. Ela dialogou com os anjos em busca do corpo do seu mestre, porque ela foi lá porque pretendia cuidar. Quando desviou o seu olhar de dentro para fora, viu um homem. Observe isso, não um anjo. Ela pensou que fosse o jardineiro. O túmulo ficava num jardim. João traz esse relato no capítulo 19, versículo 41. Já vê se você consegue dar um help aqui. Vocês continuem comigo aqui, tá? Quando Jesus chamou o seu nome, ela o reconheceu como uma linha de expressão, porque usou a palavra Rabone. O Rabone, Jesus, daqui a pouquinho vou falar o que é Rabone. O Rabone, Jesus pediu para Maria não ficar ali diante dele, mas que fosse contar aos discípulos, além de Pedro, que a promessa se cumprira. Qual era a promessa? O Messias estava vivo. Foi o que ela fez saindo da história para entrar em nossas vidas como um exemplo a ser seguido. A gente tem o primeiro ensinamento e a gente vai usar muito isso para as nossas vidas e para os nossos dias, porque como Maria Madalena nós podemos ser transformados, Aline, Rafael, completamente. Esse é o primeiro ensinamento que a gente tira desse texto. Como Maria Madalena podemos ser transformados completamente. O diabo foi derrotado, embora ainda conserve parte do seu poder, e isso acontece hoje. Ele procura por
pessoas que queiram se ajuntar a ele para aumentar a força dele, para roubar mais, para destruir mais, para matar mais. João 10:10 traz esse relato. Por meio da mentira, no qual ele é totalmente especialista. Quando a gente pensa que existe em outras coisas, existe especialista em mentira. E ele é mestre nisso. E tem nome. O nome dele é o diabo. Ele mente dizendo às pessoas que tiveram infâncias difíceis, de privações e abusos, que não têm mais o direito, por exemplo, de viverem felizes, que suas vidas estão completamente perdidas. Podemos até ter estado sobre o poder e o domínio de Satanás, como Maria Madalena, que num determinado período de sua existência foi fortemente dominada por Satanás. Como assim, Jonas? O texto vai dizer: 7 emissários de Satanás, ou seja, demônios, a dominaram. Tem isso na Bíblia? Tem. Eu gosto sempre de dizer assim: tem isso na Bíblia? Tem. Lucas 8, 2 e 3. Mas Jesus os expulsou a todos e libertou Maria Madalena do poder dele sobre a vida dela. Depois disso, não andava mais encurvada, não andava mais triste. Depois disso, ela era uma pessoa completamente livre. Jesus faz o mesmo hoje com qualquer pessoa que esteja dominada por Satanás. Eu vou repetir essa expressão, porque por vezes a gente comete o equívoco de dizer que fulano, beltrano não tem jeito. Mentira! Sabe quem está buzinando isso no ouvido dessas pessoas? É o demônio. Todo mundo tem jeito. Seja por ouvir suas mentiras, seja por ouvir alianças com ele para obter o que ele diz que pode dar, como vitórias sobre inimigos, prosperidade ou mesmo cura e sofrimento. Ele pode ter algum poder, mas não tem poder sobre aqueles que se encontram sob os cuidados de Jesus Cristo, como aconteceu com Maria Madalena. E aí a gente tem o segundo grande ensinamento. Com Maria Madalena, podemos ser restaurados por Jesus. A história de Maria Madalena é uma história de restauração impressionante. Os evangelhos são histórias de restauração. Quem se encontrou com Jesus e confiou nele como seu Salvador e Senhor foi restaurado. Vou repetir o início da expressão. Quem se encontrou, vou repetir agora o final, foi restaurado. A prostituta parou de vender seu corpo. O fiscal desonesto, isso estava lá, tá? Estava. O fiscal desonesto de impostos deixou de se corromper. O cego teve de volta a sua visão. O discípulo temperamental aprendeu a ser manso. O atormentado pela culpa recebeu o convite para servir. O enviado foi enviado ao mundo. O pregador que abandonou os companheiros numa viagem voltou a fazer parte da equipe missionária. A mulher com hemorragia pôde voltar a sorrir. E eram 12 anos de hemorragia. O homem de mão mirrada pôde mexer de novo os dedos. A mulher encurvada voltou a andar com firmeza. Por quê? Porque todos eles tiveram, depois dos seus problemas, um encontro com Jesus. Maria Madalena era uma mulher atormentada até ser encontrada por Jesus. Nele ela encontrou paz. Penso que talvez Maria carregasse feridas humanas incuráveis. E a gente encontra pessoas assim em 2026, carregam consigo culpas que parecem ser incuráveis. Talvez fosse rejeitada como culpada de ser dominada, por exemplo, por 7 demônios. Mas Jesus a aceitou e fez dela uma líder. Podemos estar atormentados, mas Jesus derrama a sua paz em nossos corações. Se temos Jesus ao nosso lado, não precisamos ter medo, seja de mentiras, seja de verdades.
Jesus dá força aos cansados, Jesus dá alegria aos tristes, Jesus dá vigor aos desanimados, Jesus restaura a nossa dignidade perdida pelo abuso que cometeram contra nós, ou pelo abuso que nós mesmos cometemos. Com Jesus o menor pode ser grande. Maria Madalena, no entanto, a endemoniada, a encurvada, é levantada como anunciadora das boas notícias a respeito de Jesus. Ela é uma apóstola, ou seja, uma enviada de Jesus. Jesus restaurou também a dignidade de Pedro, pecador, pescador, traidor, desanimado. Jesus faz do pecador um pescador agora de gente, um corajoso que expõe a sua própria vida para anunciar Jesus, um animado apóstolo que posteriormente escreveria o que escreveu, entre aspas: louvemos a Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma terceira lição a gente aprende com Maria Madalena. Como Maria Madalena, podemos participar do sustento da causa de Jesus. Como ela fez isso? Sobre Maria Madalena, antes da ressurreição de Jesus, a gente tem a informação de que ela é alguma das mulheres, com seus próprios recursos, ajudavam a Jesus e aos discípulos. Olha que lindo isso. Tem isso na Bíblia? Tem. Lucas 8, 2 e 3. Sendo transformados por Jesus, ela queria que outras pessoas também conhecessem a Jesus, para serem também transformadas como ela foi. Por isso ela seguia Jesus na equipe de Jesus, colocando sua história a serviço de Jesus, mas também o seu tempo e seus recursos financeiros. Nossa, que interessante isso. Claro que é. Ainda hoje Jesus precisa de Marias, Madalenas por aí. Podemos ser Maria, Madalena. A missão de Jesus naquele tempo e no nosso tempo se faz com recursos em forma de conhecimento, tempo, dinheiro. Todos eles precisam ser completamente dedicados a Cristo. Hoje trouxe o pastor Levi aqui de tarde, entrei com ele com orgulho por dizer: pastor Levi, eu fico, o que eu falei aqui domingo passado, falei com ele, eu fico esperando chegar domingo para vir para cá, mas o mato está grande, a gente precisa vir e cuidar. A grama está grande, a gente precisa vir e cortar. A piscina tem que estar limpa para natação. Aqui o templo tem que estar organizado para o culto. Tudo tem que estar pronto. E a gente tem que fazer. E somos nós que fazemos. Somos nós que fazemos. Temos Marias Madalenas aqui. Mas como Maria Madalena, podemos ir a Jesus. Quarto ensinamento: ir a Jesus. No domingo, bem cedo, antes de todos, Maria Madalena saiu em busca de Jesus. O corpo de Jesus, supunha ela, estava no túmulo onde deixaram no final da sexta-feira. Talvez correndo riscos próprios de uma caminhada à noite no escuro, ela se põe então a caminhar aquele mesmo caminho de quando Jesus foi levado ao túmulo. Não sabemos onde morava. Logo também não sabemos se ela andou muito. Deve ter andado depressa. Não queria chegar, mas tinha pressa de ver o corpo de Jesus. Era contraditório no seu pensamento. Ela não queria chegar, mas ela queria ver o corpo de Jesus. A esperança de Maria estava em Jesus, a vida de Jesus, nem que fosse agora seu corpo morto, era para ela a sua própria vida. Com ele tiveram um relacionamento profundo de obediência, seguimento e serviço. Tinha sede de Jesus, sede, olha aqui. Maria tinha sede de Jesus. Não sabia que Jesus estava vivo, mas tinha sede dele. Tendo sede, foi até onde podia matar a sede. Ela vai até Jesus. Quem tem sede deve ir até Jesus. O convite dele, que era talvez tenha ouvido pessoalmente, permanece até hoje. Se alguém tem sede, venha até mim e beba da
da vida. Está escrito isso, tá? João 7,37. Maria Madalena um dia foi a Jesus. Maria Madalena continuava indo a Jesus. Ainda hoje podemos beber de Jesus pela primeira vez e depois podemos beber todos os dias. Só Ele nos satisfaz em nossas necessidades profundas. Maria Madalena acorda cedo. Olha isso, eu acho interessante algumas partes do texto. Acordou cedo para ir a Jesus. Eu tinha posto aqui para passar lá, então grave essa expressão, se necessário. Acorde cedo para ir a Jesus. Quer ir a Jesus, seja a sua primeira busca, talvez bem cedo, antes do dia começar. Vá. Existe um quinto ensinamento. Como Maria Madalena, podemos, Márcio, pedir ajuda. Como assim? Quando descobriu que o corpo de Jesus não estava onde deveria estar, Maria Madalena corre atrás de Pedro e de João, em busca de uma resposta. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mesmo com tudo aquilo que Jesus disse antes. Imaginando que eles soubessem uma resposta, tivessem uma resposta para ela, então procuram, opa, maravilha, deixa eu ver agora se vai aqui. Vai, deixa comigo então. A gente estava aí. Beleza, obrigado, Jean, obrigado, Samuca, muito obrigado. Muitas vezes na vida nós não sabemos como agir. Se estamos perdidos, devemos perguntar a quem sabe, ora bolas. Se não compreendemos o texto da palavra, devemos buscar quem saiba. Nos livros ou em consultas a pessoas, se percebemos que a solução de um problema está além do nosso alcance, devemos buscar a ajuda de quem possa nos ajudar. É assim que as coisas acontecem. Um grande problema para nós pode ser um pequeno problema para outra pessoa, Rangel. E a gente se depara com isso algumas vezes na vida da gente. Há pessoas que sofrem a vida toda. E aí está lá ainda mais pedir ajuda, não é sinal de fraqueza e de força. Há pessoas que sofrem a vida toda, guardando segredos desnecessários, mantendo vícios, ruminando traumas. Eu gosto dessa expressão, ele me lembra muito a roça, porque o gado todos come a sua ração, quando come o mato, ele come, ele guarda no espaço, ele fica ruminando aquilo, depois volta para depois engolir. Ele primeiro rumina, mas tem gente que fica isso aqui, ó, ruminando traumas. Não engole não, parece que está degustando traumas. Para com isso, apenas porque não buscam ajuda. Como Maria Madalena, precisamos procurar Pedro, João, para que nos expliquem onde está o corpo de Jesus. Eles conviveram mais tempo com Jesus do que ela, deveriam então saber. Há pessoas mais experientes que nós, e algumas delas são atenciosas, misericordiosas, generosas, as quais devemos buscar. Seremos mais fortes se a gente se mantém junto e unido. E aí tem um sexto ensinamento, ele é tão importante. Como Maria Madalena, nós temos valor diante de Deus. Ah, mas é aquela pessoa ruim que entra dentro da igreja. Ah, voltar a falar, tá bom, a gente volta, não tem problema não. A pessoa ruim que entra dentro da igreja, a pessoa errada dentro do lugar certo, ela tem valor diante de Deus. Tem. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa que eu já disse um tempo atrás: tem jeito para mim, tem jeito para qualquer um. Tem jeito para todo mundo. Assim nós descreveríamos Maria Madalena como uma mulher que se deixou usar por Satanás, totalmente atormentada. Conhecendo uma mulher assim, talvez quiséssemos distância dela. Pronto. Talvez a gente quisesse distância dela. No entanto, Jesus a considerava como uma mulher de valor, tanto que aceitou no grupo dos discípulos, permitiu que ela e outras pessoas classificadas viajassem com ele,
registrado. A propósito, uma das evidências da veracidade da ressurreição foi ele ter aparecido primeiramente a uma mulher. Quem haveria de crer numa história dessas? Desculpe, gente, eu estou só tentando fazer aqui o papel do advogado do diabo, só jogando fogo na fogueira. O fato é que esta era a verdade da história. Não importa a nossa história. Jesus aparece a pessoas consideradas sem valor. Para ele, todas as pessoas têm valor. São filhos do mesmo Abba, de quem ele igualmente o era filho. Igualmente. Eu volto a dizer, toda vez que eu me engasguei algumas vezes nessa semana com esse texto, porque eu me peguei cometendo alguns delitos, dos quais agora eu estou revelando aqui nesse texto. Ele não nos vê como homens ou como mulheres, mas como pessoas de valor. Ele não nos vê como casados ou solteiros, viúvos ou divorciados. Ele nos vê como pessoas de valor. Ele não nos vê o nosso passado cheio de traumas e endemoniados. Ele enxerga o nosso futuro cheio de esperança. Tem mais aprendizagem? Tem. Poxa, o texto é tão rico. Tem uma sétima aprendizagem. Como Maria, podemos aprender que nem a morte é o fim. Gente, isso é nem demais. Não é o fim ali. Jesus tinha morrido. O mestre a quem seguira por alguns anos tinha morrido. O mestre que transformara a sua vida da tristeza para a alegria tinha morrido. O mestre que ensinou a viver tinha morrido. Maria Madalena procura o corpo de Jesus para cuidar dele, para prolongar o tempo com ele, mas não encontra. Quando não encontra, sua dor atormentou, mas quando reconheceu vivo, sua vida recomeçou. De tormenta ao recomeço. É tudo muito diferente, percebe? Atormentado para procurar alguém que já estava morto. E não está morto, mas estava lá. Está vivo. A morte de Jesus não foi o fim da história de Jesus, ou da história de Maria Madalena. Maria Madalena, diante de Jesus, aprendeu que a morte não é o fim da história. A morte de uma pessoa querida não é o fim da nossa vida. De uma pessoa querida não é o fim da nossa vida. Nada é o fim. A doença não é o fim. O divórcio não é o fim. A decepção não é o fim. A depressão não é o fim. O desemprego não é o fim. O diagnóstico desolador não é o fim. Ser reprovado numa prova e não ser chamado num concurso, ser vaiado numa apresentação, não ser recebido numa audiência, ser criticado injustamente, não ser aceito por amigos por causa de uma ideia ou de um ideal, ser substituído no trabalho, no jogo, ser humilhado publicamente, não é o fim. Ter pesadelo à noite, uma noite inteira, não é o fim. Ter insônia na madrugada não é o fim. Ter saudade incurável não é o fim. Perder a liberdade não é o fim. Perder a esperança também não é o fim. Perder a vontade de viver não é o fim. Perder um membro do corpo não é o fim. Seja levado por uma doença devastadora ou por uma bomba covarde. Encontrei com a Silvia essa semana, que trabalha nos direitos humanos. E o Klaus perdeu um dedo. Como assim, Silvia? De moto, Rangel, um acidente de moto. Perdeu o dedo da aliança. Quando foi isso, 3 meses atrás? Não, já está trabalhando, está aquele cotoco assim, já brincou a esposa do cara, está só aquele cotoco de dedo agora. Não é o fim. Curioso, encontrei com ela essa semana no sepultamento de um amigo nosso de trabalho. O fracasso não é o fim, a derrota não é o fim, o vale da sombra da morte não é o fim. O que nos parece o fim, olha isso, pode ser justamente o começo.
No dia que ficou cego, Saulo de Tarso começou a enxergar. Na hora que foi envergonhada, Maria de Nazaré foi honrada. O fim pode ser o começo. Até a nossa própria morte pode ser o começo. Quando seguimos o caminho que Jesus nos abriu para fazermos, nada, pois, nos separa do amor de Deus quando estamos de mãos dadas com o seu Filho Jesus Cristo. Nada. Entende? Anderson, Flavinho, nada separa. Tem mais lições? Tem. Eu falei que hoje eu demorar um pouquinho mais, não segura aí comigo, tá? Como Maria Madalena, podemos persistir. Maria Madalena queria ver o corpo de Jesus. Quando viu o túmulo vazio pela primeira vez, correu para avisar os seus irmãos de fé. Em seguida, retorna em busca do corpo de Jesus. Quando encontrou os anjos, perguntou. Quando encontrou aquele que supostamente era o jardineiro, perguntou. Ela não saiu da cena, ela não saiu de cena. Parece que a frase está repetida, mas não está. Ela não sai nem da cena e nem de cena. Com Maria Madalena devemos desistir de nossos bons, não devemos desistir de nossos bons projetos e abrir mão de nossos bons hábitos. Sua persistência foi honrada como uma tarefa. Qual? A de contar o que ela vira. E ela então persiste. Antes leva a sua tarefa até o fim, como Maria Madalena. Não devemos desistir de nossas tarefas, por uma razão entre ou tantas outras. A vitória é filha da perseverança. Vale a pena persistir. Como Maria Madalena, podemos ser autênticos no nosso sofrimento. Mas como assim? Todos nós sofremos, queridos. Pelo amor de Deus. Todos nós sofremos. Quando viu o túmulo vazio e não viu o corpo de Jesus, Maria Madalena chorou. Ela chorou quando entrou no túmulo. Ela chorou ao sair do túmulo. Ela continua chorando enquanto procura por Jesus. Os anjos ouviram o seu choro. Jesus nota o seu choro. Maria Madalena foi totalmente, plenamente autêntica. Sua atitude lembra de muitos salmistas que choravam, lamentavam, reclamavam, protestavam. Se estavam tristes, diziam. Se estavam alegres, cantavam. Se sentiam injustiçados, gritavam. Se eram feridos, gemiam. Maria Madalena não deu de mulher forte, ela chorou. E aí tem uma 10ª lição, um 10º ensinamento fantástico. Como Maria Madalena podemos crer em Jesus como nosso Senhor. Diante de Jesus, Maria Madalena solta uma exclamação de fé. Está ela aí, Rabone! A palavra é exclusiva, só ela profere. Vem de dentro como um grito maravilhoso de fé. Trata-se de uma palavra aramaico-hebraica, vinha de Rabi, que quer dizer mestre. Mas Rabone é um pouco diferente, Janine. Rabone era usado por poucas pessoas, porque significava meu grande mestre, meu grande Senhor. E ela enche o peito e diz, Rabone! Quando Maria Madalena o usa, vai além da tradição, porque só homens poderiam ter um rabi ou o Rabone. Foi como se tomasse o lugar do Sinédrio, reconhecendo Jesus como seu Senhor, coisa que seus patrícios não fizeram. Nos lábios de Maria Madalena, Rabone implicava que o reconhecia como seu Senhor e seu Salvador, como o Senhor da sua vida. Ela disse então, Rabone, como Tomé diria, meu Senhor, meu Deus. Em João 20, 28. Não precisa dizer mais nada. Quando ela diz Rabone, tudo estava dito.
Cristão é quem confessa Jesus como Maria Madalena, como Tomé, como tantas outras pessoas da Bíblia e além da Bíblia. Todos somos convidados a dizer com a boca que Jesus é o nosso Senhor, isto é, Jesus é o Senhor da nossa vida. Declaração que implica no reconhecimento de que Ele ressuscitou. Para sermos salvos, precisamos declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Muitos têm recebido Jesus como seu Senhor. Colossenses 2,6 vai dizer sobre isso. Mas muitos não fizeram essa necessária e salvadora confissão como Maria Madalena. E aí então, se você ainda não fez, chame Jesus de Rabone, chame-o de meu grande Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir muito isso aqui nesse nosso espaço. Pessoas que vão entrar aqui e vão declarar, seja antes da água, seja no culto de domingo à noite, Rabone, Jesus é o meu Senhor. Amém. Como Maria Madalena, podemos ter nosso entusiasmo de voltar a viver. Dizer Rabone quer dizer mais. Trata-se de uma palavra que traduz sentimento de Maria, o entusiasmo, o sentimento de ter Jesus como o Senhor dela. Até aquele momento de sua vida, mergulhava na noite escura da alma, como aquela mulher para dentro do túmulo vazio onde Jesus não estava. Sua vida então parece perder o sentido, mas quando diz Rabone, numa expressão que veio de dentro do seu coração, feliz, está dizendo de sua alegria, que sua alegria está de volta. Eu vou de propósito saudar uma poesia que é de Mites Matias, mas em algum momento, no outro culto, eu quero lê-la. E vou passar para o último ensinamento. Se você encontrar mais algum depois, fala comigo. Como Maria Madalena, podemos ser testemunhas de Jesus. Maria Madalena não era versada em teologia, mas sabia o que Jesus fizera de sua vida, e disso então ela testemunhava. Ela dizia o que era antes e o que era ela depois de ter encontrado Jesus. Ainda na Galileia, certamente falava de como Jesus expulsara seus 7 demônios. Em Jerusalém, ela dá um testemunho a Pedro e João de que o túmulo estava vazio. Recebe então uma tarefa por parte de Jesus. O resumo do Evangelho é inspirador. Eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Está escrito, está na parte do texto que nós não lemos, João capítulo 20, verso 18. Como Maria Madalena, podemos falar de Jesus. Nossa história fala de Jesus. Se somos ou fomos salvos por Ele. Ali, a sua história fala de Jesus. Você foi salvo por Ele. A minha história fala de Jesus. Eu fui salvo por Ele. José, sua história fala de Jesus. Todos aqueles que caminham com vocês foram salvos por Cristo. Todos podemos contar a sua história. Nem todos podemos recitar versículos bíblicos. Nem todos sabemos orar pelos outros. Nem todos conseguimos pregar um sermão. No entanto, todos podemos contar a nossa história. Se Jesus está em nossa história falará de Jesus. Nossa história toca a história das pessoas. Por meio de nossa história, Jesus toca a vida de outras pessoas. Esse eu não vou deixar de ler. É de um mentor que eu tenho, que eu recebi no período que eu estava no Rio de Janeiro, que foi meu pastor e reitor do seminário no período que estudei. Pastor, doutor e professor Israel Alberto de Azevedo. Ele escreve: a cruz não foi o fim.
No fim do dia veio a cruz, escreve ela. Ele foi a cruz, ficava morto, e se aproximava na hora sombria, quando não haveria luz nem fora nem dentro. Teve medo da morte? Quem não tem? Agonizou, momento a momento, numa tortura oferecida como divertimento. O corpo estava nu na noite fria, quando pela última vez suspirou. Mas a cruz não foi o fim da sua dor imeritória. No início da noite veio o sepultamento, tempo que a esperança não habita, e não se vê, as trevas bloqueiam qualquer visita, e não se ouve, a voz rompe a guarida, e não se fala, a vontade não palpita, e não se sente, o coração sequer medita. Pior do que a aflição é o silêncio, mas o sepulcro não foi o fim da sua memória. Houve uma sexta-feira que não pode ser esquecida. Houve um sábado cuja história não pode ser escrita. Houve uma madrugada, no dia seguinte, amanhã de domingo, não foi o início testemunhada. No seu corpo, a vida foi soprada. No seu corpo, a vida foi de novo soprada. O corpo se levantou. O corpo sozinho se levantou. As flores caíram, os perfumes se esvariram, os panos puíram, o corpo andou. Talvez tenha agradecido ao tocar a sua própria pele e se sentir de novo de volta. O plano não fracassara. Talvez tenha gritado por socorro, mas não ouviria. O corpo andou para sair da escuridão, porque lá fora não era noite, era dia. Pela fresta da pedra que selava o seu grupo, era o que se via. Ele olhava para o portão de pedra. Quem a removeria? Quanto tempo ele ficaria vivo, dado ou morto? Se olhos viram a pedra rolando e mostrando o horto, onde logo chegaria para os encontros só marcados na agenda do Pai. Como a ressurreição não foi o fim da sua glória, ele ainda ficou com os seus, com os quais sonhou, andou, se alimentou e inspirou. Depois dali, partiu. Mas a ascensão não foi o fim da sua trajetória, porque ele pediu para que os seus seguidores que contassem a sua história. Feche os olhos. Como Maria, nossa vida pode ter sentido. A história completa de Maria Madalena é a história de uma vida com dois tempos. O primeiro tempo, Jean, conta a história de uma vida atormentada. Mas o segundo tempo narra a história de uma vida inspirada e inspiradora. Maria Madalena é a mulher oprimida que agora é usada por Deus para libertar pessoas. Maria Madalena é a mulher que sai das lágrimas para o testemunho. Maria Madalena nos deixa uma clara mensagem: não fique encurvada, levante-se. Maria Madalena tinha tudo para ser como vítima, mas uma vez tendo conhecido Jesus, passou a se vir como filha amada de Deus. A velha vida de lágrimas ficou para trás, levantou-se, retomou sua vida. Não viva chorando, cante. Quando o túmulo vazio, quando viu o túmulo vazio, Madalena chorou. E poderia ficar o resto da vida chorando, mas ela preferiu cantar: Rabone, não guarde alegria para si mesmo, cante. E poderia se recolher em sua casa, mas ela preferiu ser missionária da sua própria gente. E falava do amor de Jesus. Por último, como Maria Madalena, podemos escrever nosso nome na história. Eu e você. Num tempo de mulheres sem nome, sem rosto, Maria Madalena é a apóstola de Jesus, enviada de Jesus nesse tempo. E chega ao nosso como testemunha de que Jesus pode fazer conosco. Concluo, queridos, finalmente, né? Nós podemos ter nosso nome no presente. Nós podemos ter nosso nome no futuro. Nosso nome fica na história quando nos encontramos com Jesus. Nosso nome fica na história quando encontramos o nosso lugar ao lado de Jesus, seguindo a Jesus, obedecendo a Jesus, pensando
cumprimos até o fim. Como Paulo, Maria Madalena não tinha sua vida como tendo valor por si mesmo, e aí ele escreve o que escreve. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Amém, queridos? Amém. Eu não queria ser pastor. Eu já disse isso algumas vezes. Mas eu sou. E como Paulo, eu tenho que dizer isso algumas vezes, porque por vezes eu quero desistir. Todavia, não tenho a minha vida preciosa para mim, contando que complete a carreira, o ministério que recebeu o Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Não é fácil ser pastor. Não é fácil, gente. Lá se vão 23 anos de ministério pastoral. Eu parei de contar quantas vezes eu tentei desistir. Aliás, que conta eu nem lembro. Quantas vezes foi. Esse cara que está aqui hoje, pastor Levi, uma das últimas igrejas que ele pastoreou, mais de 700 membros de São Fidélis. Igreja Batista Jardim do Senhor. Uma igreja linda. Que Deus deu a ele naquele tempo. Junto da sua esposa, que com ele estava naquele tempo. Levi hoje da minha carreira só. Eu vou arrumar uma namorada para ele, em nome de Jesus. Em nome de Deus. Mas ele também precisa dizer isso constantemente. Porque ele também recebeu uma missão para dar testemunho do Evangelho da Graça, sem se importar com a própria vida. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus.